Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Começa mais um episódio do Teatro, desta vez para ouvirmos a Odete, artista de artes várias, variadas, talvez com a música à cabeça, não sei, já me poderás dizer. Às vezes na vizinhança da performance, quase sempre interessada nos temas da identidade de género, da transexualidade, do universo queer. Odete, olá, obrigada por vires. Olá, bom dia. Ao podcast deste teatro a que te tens ligado nos últimos tempos, através do som, sobretudo, e da criação sonora para alguns espetáculos. Caímos quase sempre aqui no começo por esta tentativa de definição do que é que fazes. Tu tens facilidade em dizer numa palavra, ou em mais palavras, a tua prática artística, o que é que fazes? É a música que está no centro? Ou não há centro? É difícil. Eu diria, se eu pudesse ser eu a definir-me e a introduzir-me, eu diria sempre que é a performance que está no centro, só porque é de onde eu venho. E eu sinto sempre que o meu trabalho artístico centraliza muito o meu corpo e tudo aquilo que atravessa o meu corpo, seja história, seja desejo, seja ficção, enfim, sinto que o meu corpo é muito central e nesse sentido diria que é a performance no seu sentido mais abrangente. Sim. Mas sim, claro, faço outras coisas, escrevo, faço música, enfim, investigação académica inclusive. Mas é muito difícil realmente estabelecer as fronteiras do que é a minha prática artística, mas eu aceito. É difícil às vezes de dizer, definir e tudo bem. O que é central para ti na performance? A ideia de exposição, de um palco? A ideia é mais de usar o meu corpo e a minha experiência como quase a ferramenta analítica para pensar as coisas. Neste momento, ou nos últimos anos, tem sido usar o meu corpo para pensar história com H grande, para pensar a escrita da história, a arqueologia, enfim, e usar a minha identidade, as minhas múltiplas identidades, enquanto método crítico, enquanto ponto de vista, enquanto lugar para pensar sobre alguma coisa. Daí que eu diga que a performance para mim é central, no sentido em que diria quase o eu, não querendo ser egocêntrica, o eu, o sujeito, a subjetividade, ela é o filtro com que se lê todo o resto das coisas. E essa prática artística transforma esse eu, por seu turno, quase numa espécie de retroalimentação? Claro, é por isso que eu acho que às vezes tenho dificuldades em definir-me, inclusive a mim própria, porque quando tu tentas analisar tudo aquilo que se passa à tua volta, quando tentas ler, quando tentas decifrar, chega a um ponto que a fronteira entre aquilo que tu achas que és, ou a fronteira entre o teu passado e o teu futuro é muito estranha e fica assim um terreno muito lamacento, mas pronto, é isso. Nos últimos anos, poucos anos, se calhar vale a pena situarmos aqui, tu tens 27 agora? 26, ok. Fazes 27 no final do ano. Ok. E tens ganho alguns prémios, alguns reconhecimentos importantes nestes últimos tempos. O último deles, foste a vencedora da primeira edição de um programa chamado Antecipar o Futuro, que envolve o Teatro Nacional Dona Maria II. Vais receber uma bolsa e o resultado dessa tua pesquisa vai ser público daqui por uns meses. Pânico. Conta tudo, o que puderes, o que souberes, como é que se antecipa o futuro. Então, olha, sendo honesta, a residência começa na segunda-feira, ou seja, amanhã. Em Montemor. Em Montemor. No espaço do tempo. No espaço do tempo. Aquilo que eu propus para antecipar o futuro era continuar um bocadinho nesta investigação histórica que eu tenho. Ou seja, no fundo, eu nos últimos anos tenho estado num processo de pesquisar em arquivos digitais, sobretudo tipo Torre do Tombo, Digitarc, fóruns online, inclusive alguns livros, enfim, livrarias abertas digitais, PDFs, tudo e mais alguma coisa, Tumblrs, Instagrams, tudo o que existe por aí, para tentar encontrar vestígios de histórias, de vozes, de subjetividades, de rituais, de feitiços, de corpos que se possam dizer neste momento que são de género dissidente para a civilização onde se encontram, óbvio. E eu acabei por arquivar uma série de coisas, tem tipo imagens, textos, enfim,
E tenho estado nos últimos tempos a ficcionalizar sobre esses lugares, sobre esses arquivos, sobre esses objetos, sobre esses documentos, porque no fundo o que eu comecei a sentir é que realmente há muitas lacunas, há muitos silêncios, mas não são silêncios narrativos necessariamente, são silêncios, como é que tenho de explicar? Imagina, eu olho para os documentos e de repente são documentos que analisam o corpo de alguém, ou que descrevem o corpo de alguém, tipo fecheiros da Inquisição. Documentos históricos, documentos no caso, históricos, e não há ali a subjetividade da pessoa, então de repente quando tu compilas todos estes materiais históricos, a falta de voz, né? A falta das pessoas, a falta de coisas cria assim uma sensação ou uma necessidade de um luto muito grande, e para mim esse processo de luto passa-se por criar a partir disso. Compensas essas ausências com ficção? Sim, essencialmente é isso, ou seja, imagina, todas as ruínas que eu encontro, todos os restinhos que eu encontro acabam por alimentar um impulso de ficcionalização sobre não só essas alturas, esses séculos, esses lugares, essas geografias, esses corpos, porque realmente é uma estratégia neste momento que para mim é essencial para fazer esse luto dessa história completamente abafada, fragmentada, violenta, até diria. Tornaste-te quase uma historiadora dos corpos trans ao longo Historiadora é uma palavra é pesada, é um bocadinho pesada. Até porque eu não me vejo... Uma curiosa. Olha, é a palavra certa, é uma curiosa por estas histórias, por estas maneiras de escrever história, e aquilo que eu gostaria de fazer e que já tenho feito noutros trabalhos é quase apropriar-me da metodologia da história, da escrita da história, ou da historicidade, digamos, e percebê-la como retórica, né? E usá-la denunciando a história com H grande como só uma técnica de produzir factos, entre aspas, ou verdades, entre aspas. E o projeto Antecipar o Futuro é muito à volta disso, né? É dentro dessas ideias, e eu convidei outras pessoas, performers, artistas, para delirarmos um bocadinho estas histórias, estes objetos, e criar assim práticas somáticas, performativas, com os nossos corpos, de relação com estes documentos. E o que é que isto será? Vou ver a partir da manhã. A minha pergunta é, o resultado será uma performance? Sim, será uma performance, teremos... como te disse, o corpo para mim é muito essencial enquanto ferramenta de digestão dos materiais, de relação com os materiais, e eu vindo do teatro, né? Venho desse contexto. Para mim, pensar o espaço cénico, o corpo no espaço cénico, o tempo, a duração, para mim são coisas muito essenciais, portanto, e são ferramentas que eu já tenho, então é aquilo que eu uso para criar. O que é que encontraste, um exemplo, nesses documentos, nas tuas incursões pela Torre do Tombo digital? O que é que leste nessa história, ou que ausências é que te marcaram mais nessa tua investigação? Olha, marcou-me principalmente as histórias em Portugal. Não há livros sobre o assunto, pelo menos não em Portugal. Encontrei alguns artigos sobre de historiadores americanos, britânicos, que vieram fazer esse trabalho aqui, mas muitos casos, muitos nomes de pessoas que viveram aqui em Portugal em 1500, 1400, enfim. E isso para mim foi a maior surpresa, principalmente ver a relação, por exemplo, entre pessoas negras, pessoas vindas do Brasil, pessoas escravizadas mesmo, e a sua relação com identidades de género dissidentes, e a maneira como a Inquisição portuguesa tentou quase expurgar essas identidades daqui, e a sua ligação também à magia. Muitas curandeiras brasileiras expulsas do país por terem identidades de género diferenciadas, digamos. Pronto, para isso foi o que mais me marcou, foi perceber que Portugal tem uma história que ainda não foi contada. Dá-me a ideia que esse teu processo que descreveste agora e que há de caminhar para esse resultado que apresentas daqui por uns meses, tem alguma coisa a ver com a ideia de sample, que eu acho que é uma coisa que te é muito cara também na música, a ideia do fragmento, da justa posição, da mistura. Tem alguma coisa a ver esse teu interesse por recolher e recompor
e recontar de certa forma. Talvez, sendo que se eu for reduzir assim conceptualmente o que é isto e o que é um sample, é muito sobre a realidade que está aí, né? Quase um vestígio de realidade que eu uso e transformo quase em fantasia ou num lugar um bocadinho mais reencantado do que a realidade. Sim, acho que tem tudo a ver. Na verdade, nunca tinha pensado nisso. Isto é a primeira vez que eu estou a fazer esta associação. Mas sim, acho que diria mesmo que, mesmo o sample enquanto arquivo, né? Enquanto material que já existe, pré-existente, do qual eu chego, pego e transformo. Acho que sim, é a mesma estratégia, diria, criativa. Tens uma biblioteca de sons, como é que é a tua... Tenho. Depende muito, tipo, há bibliotecas de sons que são sons pessoais, coisas que gravo no telemóvel, que gravo com gravadores, enfim. E sons da internet, óbvio, samples sacados de outros sítios, passados de pessoa em pessoa, diria que sim. E depois, quando te apetece mexer nisso, pões-te diante desses materiais dispersos e sim, tens depende. Um processo específico? Sim, depende muito das coisas que quero fazer, mas quando é música própria, para um álbum, para um EP, que habitualmente tem sempre uma direção, é essa direção que me guia, que me faz relacionar com os samples de maneira específica, ou seja, eu não abro a biblioteca de samples e fico assim à deriva. Às vezes sim, principalmente quando é para fazer soundtracks para peças, para espetáculos, há sempre esse primeiro encontro, mas quando é música própria eu procuro samples específicos. Tipo, eu tenho um EP chamado Waterbender, em que o que eu procurava era samples de água e tentei fazer tudo só à base de samples de água. Portanto, já há esses caminhos de pesquisa muito direcionados. Vamos atrás do caminho das bandas sonoras, justamente. Temos-te ouvido aqui no teatro, na concepção sonora de algumas peças, muito recentemente no espetáculo Outra Língua, um bocadinho menos recentemente nas coleções da Raquel André. Houve mais coisas? No Nacional? Sim, aqui no teatro. Não, sim. que não. Como é que acontece esta tua aproximação ao teatro pelo lado da música? Porque o teatro já vinha de antes, de muito antes, não é? Na tua vida. Isto tem sido uma espécie de segunda via na tua relação com o teatro? Sim, diria que sim. Eu achava que nunca mais ia fazer teatro. Eu achei que para aí em 2017 eu tive assim um mega breakdown na minha vida pessoal e fiquei adeus teatro, nunca mais. 2017, O Despertar da Primavera, será? Sim. Ok, o espetáculo que fizeste com o Teatro Praga. Sim, adorei, eu amo-os, não é por aí. Eu pessoalmente é que estava numa relação com estar em palco. Para mim, tipo, eu não quero estar num palco, se eu for para o teatro é noutro sítio, é noutro contexto, eu não quero ser atriz, enfim. E ainda estou aí, não é mesmo o meu lugar, só que realmente eu fiquei muito tempo sem fazer teatro, fazia performances, espetáculos de outras naturezas, e de repente surgiu este convite da Raquel para eu fazer a música da coleção de artistas, creio. E foi uma surpresa, pensei, como assim? Vou voltar ao teatro noutro lugar, vamos ver como é que isto corre. A Raquel conhecia o teu trabalho, dos discos e da música? Sim, conhecia da música. Porque, entretanto, também fiz assim a excursão para a música, para experimentar outros lugares em que não precisava de ser vista, necessariamente, que era esse o meu dilema. E realmente foi muito bom, foi uma relação muito frutífera com o teatro. De repente eu senti que podia ter os meus processos de pensamento, de criação, quase em paralelo com os processos de alguém, que seria tipo, neste caso a Raquel, por exemplo, outras pessoas que façam outros espetáculos, porque entretanto já fiz bandas sonoras para espetáculos de dança, cinema, enfim. Mas foi mesmo uma descoberta de perceber também como quase dar aquilo que eu fui aprendendo na minha vida, as minhas técnicas, as minhas ferramentas, pô-las ao serviço da visão de alguém, e como é que eu dentro disso consigo ter quase um processo muito paralelo, e eu acho isso mesmo muito bonito, porque de repente sou retirada das minhas próprias coisas e sou obrigada a confrontar-me com o processo criador de alguém. Tens de jogar com outras regras. Sim, que não as tuas. E eu gosto disso, gosto mesmo muito, acho mesmo muito generativo, mesmo muito bonito, diria mesmo. Como é que é habitualmente o processo? Há uma conversa sobre a ideia de espetáculo? Sim, eu vou acompanhando. Imagina, claro que depende. Há pessoas que
exigem que eu esteja mais presente nos processos de criação, outras que é mais à distância, mas é muito sobre acompanhar de alguma forma aquilo que a pessoa está a fazer, as direções, os múltiplos caminhos que a pessoa quer tomar, quer seguir, explorar, e tentar perceber como é que a música ou o som, enquanto matéria, beneficiam a ideia da pessoa. Pelo menos isso é o que eu sinto. Claro que há processos em que não é necessariamente assim, mas eu sinto que esse é o caminho que eu acho particularmente interessante neste momento da minha vida. E perceber como é que de repente se pode pensar também conceptualmente o som, que é uma coisa que eu sinto que penso muito mais quando faço bandas sonoras do que quando faço a minha própria música. E de repente é só tentar ali... Imagina, eu acho que preciso dar exemplos concretos, porque senão vou estar aqui a navegar na maionese. Na coleção de espectadores da Raquel, que foi apresentada aqui no Nacional, a Raquel tinha esta ideia da coleção, de convidar pessoas e colecioná-las, e eu fiquei durante muito tempo a pensar como é que se passava essas ideias, ou como é que se passava essas sensações de colecionismo, de individualidade, de subjetividade arquivada para o som. E lembro-me de estar assim muito a explorar possibilidades de arquivar as pessoas a nível sonoro, desde gravações de iPhone, enfim, acabámos por encontrar um dispositivo que se liga à pessoa quase como se fossem tipo, coisas de eletrocardiograma, e isso transforma-se em informação de biodata, transforma-se em data, que eu depois converto em música. E de repente foi muito bonito ver as pessoas que nem sequer são artistas, são espectadores, a ouvir-se a si próprias enquanto música, e isso alimentou muito o processo de criação. De repente, toda a informação que eu recolhi delas, claro que isto parece meio extrativista, mas não é, prometo-se. Estava só, imagina, foi muito conversas com as pessoas, pensar que se fosse um instrumento qual serias, coisas assim, para tentar explorar o som dessa forma, e de repente a banda sonora da peça é um corta e cose de todas as pessoas que passaram pelo processo, da Raquel, à assistente de encenação, aos técnicos, aos espectadores em si. E para mim isso é mesmo muito bonito. De repente encontra-se uma forma de fazer música que está alinhada com a própria rede conceptual do projeto no geral. Isso para mim é o que me interessa, pensar outros modos de fazer, outros modos de fazer o som existir no espetáculo, que façam pensar mais profundamente sobre aquilo que a artista quer dizer. E quando, por fim, te apanhas sentada na plateia, no dia da estreia, ou no outro dia qualquer, a ouvir, como espectador, aquilo que fizeste, em ação, em diálogo com os outros elementos todos de um espetáculo, como é que costuma ser esse confronto? Ou como é que tem sido? Choque. Fico sempre... Se calhar sou eu que sou nova e ingênua, mas eu fico sempre... Tipo, como é que isto chegou aqui, sabes? E por muito que eu faça, eu tenho sempre esta sensação de espanto. Tipo, como é que isto aconteceu? Eu, tipo, isto saiu de mim, esta música? Como? Tipo, eu tinha isto aqui dentro, não acredito. Sabes? Quando eu vejo tudo e vejo às vezes como realmente encaixa, como realmente gera espaços, como realmente gera poéticas, eu fico mesmo sempre surpreendida, porque... sei lá, às vezes fico tão dentro do processo, né? Às vezes criar um espetáculo é uma coisa tão cansativa, exaustiva, e uma pessoa fica tão dentro que quando realmente dá um passo atrás e olha... O recuo, não é? Eu fico sempre, uau, quer gosto, quer não gosto. Isto já é para além do gosto pessoal, fico surpresa, e é isso que me faz também continuar, sabes? Mesmo quando eu estou muito cansada e quando acho que já não tenho nada para oferecer ao mundo do teatro, eu... dou um passo atrás e fico, ok, tipo, nós estávamos mesmo a dar as mãos todas a criar isto, e realmente é uma coisa muito bonita. Tipo, aconteceu com outra língua, de repente estava tão dentro do processo que eu não tinha percepção do que era o espetáculo, e agora vi de fora e fiquei, sabes, tipo, um monte de coisas que ganham sentido. Eu acho isso mesmo muito incrível. Acontece que as coisas que fazes tenham um sentido que tu própria não percebeste Isso, no momento é em isso, que é isso. concebes. Ou seja, de repente abrem-se possibilidades porque passa a existir para além de mim, né? É muito incrível mesmo. Fico sempre muito surpreendida. Tens agora alguma coisa na calha para fazer em teatro? Algum projeto a correr? Teatro, Ou em vista? não, só dança. Neste momento estou a fazer uma banda sonora que é quase um
como é que diria, uma recomposição do Stravinsky, da Sagração da Primavera, para a coreógrafa de Inês Machado. E para já, agora é o que eu estou a fazer. E também está a ser todo um processo bem louco, mas está a ser divertido. Sim, porque no teu passado há uma ligação, julgo que forte, à música clássica. Tiveste formação musical Sim, dura, daquela a sério mesmo. Sim, aprendi durante alguns anos da minha vida. A maior parte da minha infância foi a aprender flauta transversal. E na altura eu achava assim mesmo, muito ardentemente, que ia ser compositora. E toda a gente na escola de música me tratava como se eu já fosse ser a compositora. E depois eu desisti e fui para o teatro e toda a gente achou que eu estava maluca. Lembro perfeitamente disto. E Tinhas agora, mais ou menos que idade por essa altura? olha, quando eu saí tinha 15 anos. Quando deixaste a música? Sim, eu entrei para aí aos 6. Portanto, eu estava super encaminhada para seguir o caminho da música clássica, só que realmente cansa um pouco. Eu desisti e agora aqui estou eu. Uma volta depois? Uma volta depois sim. mesmo. Mas arrependes-te? Achas que foi uma espécie de imaturidade à altura de rejeitar completamente ou não? Ou tinhas razão? Eu tinha razão, eu tinha mesmo razão. Não acho que fosse imaturo de todo. Acho que o método de ensino muito trágico mesmo. As minhas concepções sonoras, os meus imaginários não faziam parte daquele lugar de todo. Ainda que eu tenha uma ligação à música clássica, erudita, como algumas pessoas dizem, não é o lugar que eu quero habitar de todo. Portanto, não me arrependo de nada. Tens a tua flauta transversal ainda? Sim, ainda uso nas composições, gosto muito do som. Reconciliaste com ela? Sim, durante muitos anos não toquei, achava que já tinha perdido a capacidade, mas é tipo andar de bicicleta. A gente volta a tocar e de repente volta tudo. Ok, então por volta dos 15 anos trocas a música pelo teatro. Vais estudar teatro muito nova, não é? Como é que foi? Estudar teatro? Sim. Foi trágico também foi como a trágico. música? Não sei, eu tenho uma relação muito tensa com o teatro no geral, e é por isso que às vezes me custa falar sobre o assunto, mas é porque realmente passei um pouco mal em termos de educação de teatro. Tipo, fui muito subvalorizada, muito enquanto pessoa feminina, de uma feminilidade de um corpo quase deslocado, ou de uma feminilidade deslocada de um corpo de mulher cis. Ainda que eu não me identificasse enquanto trans na altura, já era um corpo bem femme, bem quase sem medos de ser feminina. É difícil porque realmente as pessoas, pelo menos na escola de teatro que eu tive No Porto, exigiam muito quase uma neutralidade, sabes? Neutralidade, não naturalidade, isso já é outra coisa, mas exigiam que o meu corpo, ou achavam que o meu corpo dizia demais, era demais já para habitar certas coisas, certas personagens, certos lugares de fala, e isso sempre me deixou muito desolada, muito triste e muito enraivecida mesmo, porque é assim mesmo, meio que misógino, transfóbico, homofóbico, inclusive perceber estas coisas adolescente, né? Quando tu estás a tentar envergar num meio, e de repente esse meio, as pessoas que tu supostamente admiras te dizem que não há lugar para ti, a não ser que tu sejas diferente do que és. É meio que chato. E lembro-me quando no último ano de escola as pessoas começaram a ter trabalho, ou começaram a ser encaminhadas para peças profissionais fora da escola, e eu fiquei assim meio que à deriva, né? As pessoas achavam que o meu lugar era a performance, era assim a mais artística contemporânea, como diz a Tita Maravilha. E não sei, tenho esse lugar de uma raiva ainda, de uma tristeza mal resolvida com o teatro, que um dia há de ser curada, sim, mas que ainda não é hoje. Porque depois da escola, apesar de tudo, ainda fizeste algumas coisas. Falámos há pouco do Teatro Praga. Sim, mas isso foi bastante, alguns anos depois. Imagina, eu acabei a escola de teatro em 2014, 2013, e o que eu decidi foi, vou fazer as minhas peças, vou fazer os meus espetáculos, vou fazer as minhas performances, e tive durante um ano no Porto a apresentar coisas em caves, bares, jardins. Sozinha, tudo o que tu imaginas assim que é mais independente, mais imediato. E depois vim para Lisboa, mudei para Lisboa para estudar filosofia,
e realmente só em Lisboa é que eu percebi que havia lugar, se calhar, para outras coisas e que eu não tinha consciência disso. E foi quando fiz o casting para o Despertar da Primavera e realmente... Mas a Praga também já tem um historial de repensar coisas, de dar os braços, abrir mão não, abraçar certas corporalidades, certas identidades, certas práticas artísticas dentro do teatro que não são a norma, diria. Gostava de falar também sobre a escrita. Tens um livro publicado, entretanto, de... Meu Deus. Diz isso, eu lembro-me e fico, pois é, meu Deus, isso foi real. Como é que se tornou real esse livro de poemas, não é? De poemas e outros textos. Olha, é muito simples. Ao contrário destas coisas todas estranhas, a história do livro é muito simples. Eu estava a fazer uma peça para o MAT e eu escrevi muito durante esse processo e escrevi, no fundo, o guião dessa peça, dessa performance. E o guião era composto de poemas, personagens, didascálias, textos teóricos, enfim. E eu fiz tipo um booklet, não sei muito bem como é que se diz isto em português, um mini livro que as pessoas tinham quando iam à performance, e Alice dos Reis e Pedro Neves Marques, que são da editora Pântano, que tem esta editora, leram esse livrinho e ficaram assim, tu tens que editar isto, tu tens que... E eu disse, mas isto nem sequer é a versão completa, porque não tinha dinheiro para fazer. E elas ficaram, ok, então vamos publicar isto. E foi meio um choque para mim ter uma coisa publicada, meu Deus, como assim? Muito mágico, um livro que existe, que as pessoas leem, que absorvem. E foi essencialmente isso. De repente foi também um processo de edição, de perceber o que é que encaixa, como organizar aqui a narrativa. E foi isso. É uma edição bilingue, não é? É uma edição bilingue, sendo que isto também foi uma questão de se eu traduzo as coisas que estão em inglês, se eu traduzo as coisas que estão em português, mas eu aceitei que realmente respeitar o processo e aceitar que o livro, as coisas em português vão ser herméticas para quem não percebe português, vão ser um código, porque não vão ser indecifráveis, e o contrário, quem não lê inglês também não vai aceder. E pode parecer elitista da minha parte, pode. Estou a pensar em formas, porque agora vai haver uma segunda edição em setembro. Creio que está esgotada. Está esgotado, porque também foram pouquinhas cópias, foram 150, creio eu. E agora vai haver uma segunda edição em setembro, demais, porque realmente temos tido muitos pedidos. E eu decidi mesmo que haverá, todos os textos em inglês vão ser traduzidos e acedidos digitalmente, porque a mim não faz sentido mais viver em Portugal e não permitir o acesso, ainda que seja um acesso que se sabe que não é... não se acede ao original, está-se a aceder à tradução, mas ainda assim permitir o acesso ao meu pensamento em inglês, porque sei que muita gente à minha volta não fala inglês, então também perceber que é um privilégio poder pensar em inglês e escrever em inglês, que sempre foi uma ferramenta que usei a minha vida toda. Mas é a tua língua de criação, então o inglês é... Não, eu penso... Eu queria nas duas línguas, é por isso que é bilingue o livro, porque realmente eu tenho muita dificuldade em fixar-me numa língua. Eu estou sempre a saltar e nas minhas músicas, inclusive, por exemplo, eu invento línguas, porque às vezes é difícil, para mim é muito difícil, eu não me sinto mestre da linguagem, da língua, para conseguir dizer coisas e conseguir usar a língua a meu favor. Portanto, eu sinto que há muitas coisas que se criam nos interstícios de outras línguas e na mistura de línguas, e portanto eu aceitei um bocadinho essa dimensão bilingue da coisa. Já agora a tua relação, vou dizer, íntima com o inglês vem de alguma situação biográfica específica ou porque os teus consumos culturais? Acho que sei lá, eu desde que sou muito nova, eu acedo ao inglês. Tipo, a minha mãe era professora de inglês e, portanto, ela tinha muitos livros em casa em inglês, e os meus pais... Funny story. Eles nunca me deram brinquedos, então era muito obrigada a ter que dialogar com os livros da minha mãe. Ela dava-me livros e não sei o quê. Foi uma educação muito fixe nesse sentido, estou muito feliz, ainda que venha de uma
de um contexto de não temos dinheiro para te comprar uns bonecos, olha aqui este livro que giro. Tipo, eu sinto muito agradecida aos meus pais por terem feito isso e realmente permitiu-me dominar ou ter uma relação de intimidade com a língua inglesa. E os desenhos animados, pelo menos na minha altura, havia um canal que era só em inglês, que é o Cartoon Network, e mesmo o canal Panda, a partir de uma certa hora, era tudo em inglês com legendagem. Então eu sinto que há uma geração aqui em Portugal que quase foi obrigada a ter que saber inglês para poder aceder não só à internet, como aos cartoons, como aos desenhos animados. E o inglês era obrigatório na escola, portanto também, se estás a ver, começa-se a formar assim uma relação com o inglês desde muito cedo, portanto para mim ficou quase que naturalizado pensar e falar em inglês. Já que nos levaste para esses territórios animados da infância, uma memória, a tua memória mais feliz de infância, ou uma impressão, uma sensação, o que é que te vem à memória? Eu tenho um problema que eu tenho muitas dificuldades em me lembrar das coisas da minha infância, mas há uma coisa que eu me lembro muito bem, que é ler as cartas à minha avó, ler tipo o tarot, porque a minha avó era obcecada com o futuro e ela sempre me incentivou esta coisa meio divinatória que eu tinha. E lembro perfeitamente de ela estávamos num café, ela ficar assim super excited porque eu estava a ler as cartas e depois ela obrigar-me a ler para todas as amigas. E eu, criança, não sabia o que eu estava a fazer, né? Estava a inventar. Tipo, as cartas eram giras e eu compunha histórias, elas levavam muito a sério. E lembro-me de sentir, pela primeira vez na vida, uma sensação de achievement, sabes? Eu estava só a delirar ali as cartas, as imagens e a criar histórias, ficções, e as pessoas estavam a levar aquilo mesmo a sério, a ficar ansiosas, a querer saber mais. Sim, conseguiste magnetizar ali um interesse. Sim, acho que foi a primeira coisa assim teatral, performativa, que eu me lembro e muito, muito divertida. E lembro-me muito bem, depois disso tornou-se uma recorrência e é uma prática muito feliz da minha infância. Como é que está a tua relação com a cidade do Porto? Entretanto, mudaste para... é um assunto. Nossa. Opá, o Porto. Eu adoro o Porto. É a cidade onde eu cresci, mas realmente eu sinto-me muito subvalorizada na cidade. Sinto-me posta de lado. Tipo, eu mudei-me para Lisboa porque na altura não havia nada. E começou a haver o Rivoli, eu ainda acompanhei a abertura do Teatro Municipal, mas realmente aconteceram muitas coisas com algumas pessoas do Teatro Municipal na altura e eu tinha 18 anos, os artistas do Porto não me respeitaram mesmo e saí e não faz sentido para mim ser a única pessoa trans na cidade a fazer arte, não fazia sentido. E já tentei voltar várias vezes, já tentei fazer várias coisas várias vezes, mas parece mesmo que não sou bem-vinda. Isso deixa-me muito triste, porque o Porto foi a cidade que me viu crescer, mesmo artisticamente, a apresentar em todos os jardins possíveis e imaginários, a ir a todos os bares, a ler textos, tipo, a fazer as coisas nas condições mais precárias possíveis e imaginárias, e agora que há condições, não sou bem-vinda. Isso deixa-me mesmo muito, muito magoada. Mas eu sinto que ainda pode ser que eu consiga curar esta relação que eu tenho com o Porto, porque realmente eu gosto muito do que se faz lá. Porto, se nos estiveres a ouvir. Porto, se nos estiverem a ouvir, por favor, amem-me que eu amo-vos de volta. Odete, vamos parar aqui um minuto para recapitular a conversa do teatro passado com o José Neves, ator do Teatro Nacional Dona Maria II. E eu tinha prometido que ia deixar o teatro, que ia fazer mesmo uma coisa, que era estudar física e ter uma carreira um bocadinho mais. Bom, estava no corredor a tocar flauta e abre-se a porta do Centro Cultural do Salão Nobre e alguém chega à porta e diz assim: olha lá, em vez de nos estarmos a incomodar uns ou os outros, tu não preferes vir tocar aqui para dentro? Aquilo foi aquilo que me fez sobreviver na Guarda, não é? Fez sobreviver, me fez crescer, me fez aprender coisas novas, me abriu para milhares de coisas que eu não teria sequer sentido se não tivesse encontrado o Américo, aquilo, etc. Eu tenho uma relação difícil com a música. Eu tenho um período em que estive quase 10 anos sem querer ouvir música, portanto sem colocar uma faixa em lado nenhum para ouvir. E eu lembro-me de desmontar a flauta transversal, limpá-la como fazia sempre, fechei-a e disse:
nunca mais abro esta caixa. E está fechada em casa dos meus filhos. Às vezes imagino as coisas de tal forma que, não as conseguindo fazer, prefiro não dizer a ninguém que as comecei. O medo que eu tenho no palco já não é nenhum. Eu tenho medo antes de entrar no palco. É um terror. Nesta música, vamos começar com esta música. Vocês podem trautear esta música um bocadinho. Mas disseram, não, nem pensar. Não é? A música é assim. Tan, tararam, tan, tan, tararam, tan, tararam, tar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 
gostado, episódio que podem recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Gostava de te pedir uma sugestão. O que é que nos podes recomendar para ler, ouvir, fazer por estes dias? Vou recomendar uma pessoa, na verdade, que já esteve neste podcast, que é a Gisela Casimiro. O Erosão, que é o livro de poesia dela, vai ter uma segunda edição. Eu tenho uma segunda edição agora e para mim esse livro foi muito importante, não só pelos poemas em si, mas também para criar uma relação com poesia escrita em português. E para mim a Gisela é incrível mesmo. E gostava de deixar essa recomendação porque durante muito tempo foi impossível aceder ao livro e ele agora voltou, portanto aproveitar que ele voltou para se fazer ouvir, para se fazer ler, para se fazer pensar. Outra coisa, tenho uma outra sugestão, que é a música da Puta da Silva, que é uma pessoa também muito incrível, também ligada ao teatro, que traz uma força de uma transvestigeneridade, meu Deus, palavras difíceis, brasileira, imigrante, negra, que eu acho que é assim muito, muito forte, muito generadora, generativa, criadora, e acho que é a minha recomendação agora para o verão 2022. Ok, é o verão de todos os regressos, não é? Isso. Já agora, como é que passaste pela pandemia? Como é que a pandemia passou por ti estes 2 anos? Olhando agora assim para trás, eu acho que não estou pronta para falar sobre isso, sabes? Tipo, eu sinto que deixou marcas, deixou traumas muito, muito profundos e que ainda não tenho capacidade, inclusive linguística, de pensar sobre... Porque ainda está, para mim, eu ainda estou um bocadinho em pânico, sabes? Principalmente quando eu apanhei Covid, né? Como toda a gente, basicamente, e deixou mesmo marcas no meu corpo. Eu ainda estou a perceber como é que eu lido com elas. Portanto, vou deixar esperar mais uns anos até conseguir falar desta altura. Daqui a uns marcamos nova conversa. Exato, para escrever esta história da pandemia. Isso, daqui a um ano, daqui a 2 anos, quem sabe. Odete, começámos isto por falar de um programa chamado Antecipar o Futuro. Gostava de perguntar se, sei lá, há 10 anos, 15 anos, te dissessem que o teu futuro ia ser tal como aconteceu ou está a acontecer, tudo o que fazes, tudo o que és, o que é que tu pensavas disso? O teu presente hoje foi um futuro que tu antecipaste minimamente ou as coisas aconteceram sem que eu acho que se alguém me dissesse há 10 anos o que é que seria a minha realidade agora, eu chorava. Acho que chorava mesmo. Choravas de quê? De felicidade mesmo, de gratidão, tipo, olha, eu já ficar comovida. Não sei, nunca imaginei. Estou aqui a conter as lágrimas. É porque realmente não... Ter 26 anos e, sei lá, ter um livro publicado porque alguém realmente acreditou e fazer música para espetáculos e conseguir de repente aceder ao Teatro Nacional, para mim é muito, muito especial, principalmente pensando, sei lá, na minha família, nas lutas que os meus pais sempre fizeram, sempre foi tudo muito difícil, em termos económicos, em termos emocionais, e estar aqui de repente, uau, sabes, acho que me sentiria, acho que não acreditaria, talvez, ficava tipo, não, estou a gozar comigo, mas essa gratidão mesmo, muito feliz, nunca pensei. E uma última coisa, gostava de te lançar esta espécie de desafio meio ficção científica. Adoro. Pegando no teu trabalho de escavação arqueológica e histórica, se te fosse dada aquela possibilidade muito ficção científica de voltar atrás no tempo e de interferir, sei lá, com um gesto em dado momento da história, para que lugar, para que momento é que tu programavas a tua máquina do tempo?
Que pânico, isso não se faz. Essa pergunta não se faz a uma pessoa cujo trabalho é sobre isso. Pânico. Por um Opa, lado, só podes escolher uma coisa, portanto a pressão não é assim tão grande. eu não sei se escolheria, porque voltar atrás no tempo é o pânico, né? Porque é aquela coisa de tu mudas uma coisa e o futuro pode mudar. E não vou mentir que já especulei muito sobre o assunto, porque realmente o meu trabalho é muito sobre ir ao passado para mudar o futuro. Eu diria que eu voltaria para assim, tipo, época medieval portuguesa, a tentar, tipo, afogar as naus, sabes? Tipo, tentar Dinamitar os assim, descobrimentos. sim, levar assim uns explosivos daqui e arranjar uma forma e tipo, fazer com que os portugueses nunca saiam aqui do Rio Tejo. Porque realmente, tipo, amores, não. Acho que é assim a coisa mais alarmante. E se eu pudesse, eu iria aí mesmo. Uau, é interferir em grande mesmo na Claro, história. tem que ser, tá louca. Odete, boa viagem até à Idade Média, se ela precisar. Boa viagem para já até Montemor. Bom trabalho agora para a tua residência que vais fazer nas antecipações do futuro que vamos poder ver daqui a uns meses de setembro aqui no teatro. muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Odete foi convidada desta quinzena do teatro que podem recuperar e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigada e até daqui a 15 dias.